Invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. Um podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Eu sempre disse que se alguém chegasse para mim e falasse assim, olha, você tem que investir todo o teu dinheiro, todo o teu patrimônio apostando no sucesso de uma pessoa desse grupo aqui. Tem um grupo aqui, você vai apostar em uma. Só que você não tem tempo para conhecer essas pessoas. Você vai ter que olhar só, ver ali uma interação deles por alguns minutos e escolher em quem você vai apostar. Eu sempre apostaria na pessoa que se comunica melhor. Isso não é garantia de sucesso, óbvio. Não é, mas ajuda muito. Eu acho que ajuda muito. E para quem está ouvindo a gente, deixa eu dar um testemunho pessoal aqui. Eu estou hoje com 45 anos trabalhando a minha comunicação em terapia. Ou seja, eu sempre achei, eu me comunico super bem, eu sei falar, eu sei me expressar. E agora, com 45 anos, eu estou percebendo quantas vezes eu faço isso que a Carol acabou de dizer, que é, eu quero dizer uma coisa e digo outra, deixo subentendido, e depois isso gera um problema. Então a Carol disse, isso é bom para a pessoa, é bom para o lado pessoal, para o lado profissional. Eu vou adicionar é bom para a saúde mental. Completamente. Porque, cara, se você tiver que lidar com falha de comunicação o tempo todo, chega uma hora, que é onde eu cheguei, que é você dizer, cara, não aguento mais, eu preciso de ajuda. Então, para quem está ouvindo a gente, acredite, você pode ter comunicação alta ou não, você pode achar que se comunica bem ou não, sempre vale a pena desenvolver um pouco a tua capacidade de se comunicar. Se você tem comunicação, vai ser mais fácil. Se você não tem, você vai ter que achar um caminho, mas vai conseguir também, né? Agora, eu teria mais cabelo se não tivesse tido tanto problema assim que eu mesmo causei por me comunicar errado. E agora aproveitar aqui, gostava de dizer que nós estamos a falar muito nos Toastmasters como um local onde nós podemos melhorar a nossa comunicação ao falar em público, saber dizermos aquilo que queremos dizer. E eu tenho ideia que a primeira vez que eu falei aqui dos Toastmasters e fiz assim uma explicação muito rápida foi num episódio sobre feedback. E aproveitando o que tu estavas a dizer, que no fundo quem tem déficit de atenção acaba por ter problemas de comunicação porque não ouve o outro lado, ou não ouve a totalidade da mensagem. Perfeito. Mesmo quem não tem déficit de atenção, para sermos verdadeiros, muitos de nós não ouvimos, e também tem a ver com a quantidade de estímulos que temos à nossa volta, é fácil a nossa mente divagar para outro lugar, etc. Então eu queria aqui, querem uma pergunta, porque eu sei que uma das partes ou uma das funções favoritas da Carolina é precisamente ser aquele que dá o feedback a quem trouxe por exemplo, um discurso preparado ou até fez um discurso de improviso, e ela é conhecida no clube por ser das melhores pessoas a fazer isso. Aliás, aproveito, acho que não disse Carolina, mas o fim de semana passado houve uma competição de Toastmasters e o nosso clube foi muito bem representado nos discursos preparados, mas não levou representante para os discursos de avaliação. Houve um membro que disse que algumas pessoas, incluindo a Carolina, deveriam estar lá a representar o clube nos discursos de avaliação. Queres explicar um bocadinho, Carolina, o que é isto da avaliação, como é que funciona, porque é que tu gostas tanto, o que é que te leva a ter esse prazer também? Sim, antes de mais folguem saber que foi mencionada para as competições de avaliação. Eu gosto muito de dar feedback, gosto muito das avaliações que temos no Toastmasters. No Toastmasters nós somos tanto professor como somos aluno de uns dos outros, porque estamos constantemente a apresentar-nos uns aos outros e a avaliar-nos, ou seja, acaba por ser um ambiente muito seguro e muito horizontal, do ponto de vista de organização, de aprendizagem, que nós estamos constantemente tanto a produzir como a ser ajustados pelos outros. Isso é muito rico e toda a gente pode dar-nos avaliações. Temos uma avaliação que é formal dentro da sessão, mas depois toda a gente pode fazer uma avaliação escrita e entregar-nos, e é maravilhoso vermos as diferentes perspectivas que cada pessoa tem de um discurso que nós fazemos. Não é? Umas pessoas acham que estás muito sério, outras pessoas acham que estás a brincar demasiado. Às vezes as opiniões são completamente contrárias, porque também são muito relativas à percepção de cada um. Vamos imaginar que nós só treinávamos discursos
E esta parte da avaliação era uma coisa muito mais... muito menos séria do que aquilo que nós fazemos no Toastmasters, que era uma coisa assim meio lisonjeira todo o tempo, não é? Que não queríamos ferir suscetibilidades. E eu acho que quando é tudo assim muito na base da cordialidade, não foi tão bem, gostei muito, nós até podemos estar a dar um afago ao ego da pessoa que está a fazer o discurso, mas não estamos efetivamente a fazer nada pelo desenvolvimento dela, enquanto comunicadora. Não é para isso que deveria estar acontecendo aquele encontro. Exatamente, ou seja, pode parecer às vezes para uma pessoa que esteja a iniciar a Toastmasters, isso aconteceu comigo, um pouco duro, ouvir aquelas coisas todas. Por exemplo, eu num dos primeiros discursos que fiz de Toastmasters, tive uma pessoa que me avaliou de uma forma muito dura. Não foi especificamente eu sentir isso, foi realmente uma avaliação dura, em que fui mesmo escrutinada até a forma como eu arrugava a testa enquanto falava, foi assim. Lembro-me especialmente disso porque me marcou um pouco, não é? No entanto, também tenho mais a perspectiva do nosso Clube do Braga, que é um ambiente muito seguro, ou seja, as coisas são ditas com muita cordialidade, continua-se a apontar pontos de melhoria, mas as coisas são ditas com uma certa meiguice, porque todos sabemos que estamos ali a trabalhar todos para a melhoria uns dos outros e do clube, então para sermos um clube sério, que tem qualidade e que realmente nos ajuda a desenvolver a todos, e isso tem como compromisso termos essa honestidade relativamente àquilo que precisa de ser melhorado, ou seja, em momento algum isso está em causa se as pessoas estão a dizer as coisas que realmente precisam de ser melhoradas ou não. Eu gosto muito do feedback, pessoalmente, e ligando isto com o Clifton Strings, eu acredito que tem a ver com a questão da restauração, não é? Eu tenho que pôr aqui, isto está tudo maravilhoso, Exato. mas há ali qualquer coisa que podia estar a funcionar melhor, então eu vou focar ali, que é isso que preciso. E realmente é uma coisa que me apraz muito, e depois a parte também, eu acho que a parte estratégica também entra um pouco na questão da avaliação, porque é, qual é a melhor maneira de fazer isto? Pegando neste texto, qual seria a melhor forma de lhe dar a volta para ser a melhor comunicação possível dentro deste tema e deste conteúdo que foi aqui apresentado? E acho que isso entra muito. Estou a focar bastante também na restauração e na estratégia, porque foram os que me ficaram mais fortes também. Os outros eu confesso que não tenho tanta capacidade de os perceber no meu dia-a-dia, porque também não me foquei tanto neles, lá está, os nossos hiperfocos ajudam. E treina-nos muito a escuta ativa. Não é possível fazer uma avaliação sem estar profundamente atento. Ou não é possível fazer uma boa avaliação, por exemplo, eu como já tenho alguns anos de Toastmasters, às vezes dizem-me, eu não sei como é que tu consegues fazer avaliações àqueles discursos mesmo bons, que estão mesmo bem feitos, e tu consegues encontrar pontos de melhoria. Mas é a minha função enquanto avaliadora encontrar pontos de melhoria. Exato. Mesmo que eles sejam coisas pequenas e que o texto esteja praticamente perfeito, é suposto encontrarmos pontos de melhoria, que é para isso que estamos lá. Se for só para dizer que está tudo bem, o elogio é uma coisa muito boa, mas o elogio não desenvolve, o elogio não... Opa, deixa eu interromper aqui o episódio do TPS para uma mensagem extremamente importante. Se você gosta do Talentos para o Sucesso, se você nos ouve e acredita que a gente leva alguma mensagem, algum conteúdo valioso para você, se você é nosso ouvinte fiel, eu preciso da sua ajuda. O Talentos para o Sucesso está correndo grave risco de ser encerrado, porque a gente tem custos muito altos para manter esse programa existindo e a gente não monetiza esse podcast. Então, você vai agora lá no apoia.se/TPS, você vai cair na nossa página do Apoia-se, vai ver lá Eu Amo TPS e vai ter lá 2 opções de apoio para você nos dar. A primeira opção é o apoio de R$15. Então você pode, com R$15 por mês, ajudar o programa a continuar existindo. E além de ajudar o programa a existir, você tem acesso a making-offs dos episódios, que a gente não tem postado, mas vamos começar a postar. Possibilidade de solicitar temas. Então, de repente, você pode ter uma dúvida sobre um talento seu, ou sobre a dinâmica entre 2 talentos, ou sobre como usar um talento na tua profissão, ou em algum desafio que você tem dentro do teu cargo, e com R$15 por mês você pode pedir e a gente vem aqui gravar isso para você. Agora, se você achar que vale a pena, você tem também lá o apoio de R$59. Aí, nesse apoio de R$59, além de tudo que você tem no apoio anterior, você pode vir participar com a gente de uma gravação. E esse episódio ainda é compartilhado com todos os nossos ouvintes. Além disso, você pode mandar o seu relatório de pontos fortes para a gente e a gente grava um episódio com uma devolutiva exclusivamente feita para você. Então, olha quanta coisa legal, mas o mais importante é que ao nos apoiar,
você garante que esse programa continue existindo. A gente tem uma meta de pelo menos R$1.000 de apoio e a gente está em 125. Pô, esse programa vale mais do que R$125 por mês, não é? Então, pô, considera, você curte, você gosta, considera apoiar a gente. A segunda convocação que eu quero te fazer é a patrocinar o TPS. A gente está há 4 anos, vamos entrar agora no 5º ano de conteúdo e a gente ainda não abriu espaço para patrocinadores. E agora é hora de você ter a oportunidade de também ajudar o TPS por esse caminho. Se você tem uma empresa, se você é um profissional liberal, se você é um coach e quer que a gente fale de você aqui para os ouvintes do podcast, então você pode se tornar um apoiador ou você pode se tornar um patrocinador. E aí a gente vai falar de você nos nossos programas. Então, se você quer ser um patrocinador, entre em contato, manda uma mensagem lá para o rodrigo@pontosfortes.com.br, vai estar aí embaixo o meu e-mail e a gente vai conversar sobre isso. Agora, a terceira convocação que eu quero fazer é a se tornar parte do TPS, é a construir uma comunidade junto com a gente. Eu não quero que você seja só um ouvinte, eu quero que você contribua, eu quero que você peça temas, que você comente o que achou, mande mensagens para a gente, grave vídeos e envie para a gente, enfim, participa. Eu tive recentemente o prazer de estar num GGSC, onde um dos participantes veio até mim, nunca tinha me visto na vida, e veio até mim agradecer pelo conteúdo que ele consome aqui no TPS. Então, olha que legal se vocês vierem participar, se vocês compartilharem seus conteúdos com a gente, se vocês enviarem dúvidas, perguntas, enfim, se vocês construírem essa comunidade em volta do TPS para que a gente leve essa mensagem para o maior número possível de pessoas e que, obviamente, você usufrua disso. Então, faz isso agora. Antes de continuar o episódio, dá um pause, vai lá no Apoia-se e apoia a gente lá, tá bom? Um abraço para você, continua agora aí com o episódio. Uma coisa que você falou que é uma verdade é, quanto mais próximo do 100% ou da nota 10, sei lá que você tá, menos você tem, óbvio, para se desenvolver, então menores são os ajustes. É a tal da sintonia fina. Mas sempre tem, pô, isso aqui, esse detalhe. E eu recebi feedbacks maravilhosos na minha vida de pessoas quando eu fiz esse tipo de pergunta. Tá, e o que pode ser melhor? Então, para quem está ouvindo, vale muito essa... Eu acho que tem 2 reflexões aí. A primeira é, esteja aberto a receber um feedback. Quem está te dando um feedback quase sempre está pensando no seu bem. E se estiver pensando no seu mal, exclui o mal e fica com o núcleo do que foi dito e vê se te serve, mas pode eventualmente te servir. E a segunda é, busca esse ajuste fino mesmo quando você já é bom em alguma coisa, enfim. Ou quando você não é, busca um ajuste até mais... um ajuste até maior, porque sempre a gente cresce com isso e nós, restauradores, temos esse papel, né, de às vezes botar o dedo ali, opa, isso aqui não tá tão bom assim. Exatamente. Há pouco tu pediste-me para falar de vendas e eu viajei na maionese e comecei a falar de um monte de coisas e depois cheguei ao fim e não falei das vendas e só percebi isso quando tu começaste a falar e eu, meu Deus, portanto, leva-me de volta para esse tema e queres falar um bocadinho desse tema. Olha, estas coisas todas que temos estado a falar são profundamente importantes para vendas, porque o tipo de venda que eu faço é uma venda muito consultiva, ou seja, tu falas-me de um problema e eu vou tentar resolver um problema. Nenhum outro tipo de venda faz muito sentido para mim. Se me pedirem para fazer outra coisa qualquer, eu provavelmente vou dizer, olha, agradeço muito, mas não é o meu tipo de perfil, há outras pessoas que podem fazer melhor esse trabalho. O meu tipo de postura nas vendas é, tu tens um problema, eu vou-te resolver o problema e vou-te resolver o problema se o meu serviço for o serviço ideal para ti. Se não for, eu vou dizer, olha, há muitas outras empresas, muitos outros profissionais que podem ajudar-te nesse segmento. Eu não sou a pessoa ideal, portanto, agora, se eu souber que sou a pessoa certa ou que a empresa onde eu trabalho é a empresa certa para resolver determinado problema, lá está, voltamos à restauração, eu vou apresentar isso. E para isso, eu preciso de ter uma escuta muito ativa, eu preciso de ter uma boa forma de me comunicar e de explicar porque é que a nossa solução é melhor. Não adianta eu ser muito boa no que faço e ter toda a teoria aqui, não é? É aquilo que estávamos a falar há pouco, a capacidade de passar do cérebro para as palavras. Exato. Não me adianta eu saber todas as estratégias
incríveis e maravilhosas para as empresas e depois não ser capaz de lhes explicar porque é que faz sentido adotarem a estratégia que nós temos e não uma estratégia diferente. Eu agora trabalho numa agência de marketing, portanto, nós trabalhamos com uma estratégia de marketing muito específica, que é o pay-per-lead. E então, o pay-per-lead não faz sentido para imensos tipos de negócios. Faz sentido para empresas que têm características X, Y e Z. Se as empresas chegam a uma reunião comigo e me dizem não tenho estas 3 características, por exemplo, eu digo, agradeço muito então o contacto, mas realmente, calhar, neste momento, na fase de maturidade que vocês estão, ou para o tipo de serviço ou produto que vocês oferecem, não temos a solução ideal. Para eu conseguir fazer esta pequena reunião que eu agora mimetizei aqui, eu preciso de ouvir muito aquilo que o cliente me está a dizer. Eu preciso de interpretar muito bem aquilo que ele me está a dizer. E mais do que isso, eu preciso de saber ler nas entrelinhas. Eu preciso de saber que perguntas é que eu tenho que fazer para, caso o cliente seja interessante para mim, virar um pouco o jogo para o meu lado, e que perguntas posso fazer também para despistar se realmente o cliente é interessante para mim. Portanto, eu tenho que estar com foco total na pessoa que me está a comunicar. E lá está, o feedback, que há pouco falámos, que a Margarida perguntou, entra um pouco aqui também, que acaba por ser um jogo de raquetes, no fundo, não é? Eu mando a bola para lá, a bola vem para cá e tal, não sei o quê. Se eu deixar a bola cair, é o equivalente a eu não estar com atenção ou não responder à pergunta, como te fiz a ti há bocado e peço desculpa. Percebes? Esta capacidade de fazermos uma troca. Quando eu estudei comunicação, tirei a minha licenciatura, fiz a pós-graduação, falámos muito, por exemplo, de sistemas de comunicação. E das coisas mais difíceis que existem é saber qual é o sistema, que há vários autores que fizeram imensos sistemas diferentes de comunicação, ao linear, não é? Que eu agora não me lembro de todos os autores, já vão há alguns anos, porque eu já não vou para novo, já tirei a licenciatura há alguns anos, mas uma coisa é mais ou menos transversal a todos, espero não estar aqui a dizer uma asneira e a incorrer num erro académico, mas o que é transversal a todos é o que importa é a percepção da mensagem. Portanto, temos de trabalhar a forma, o conteúdo, todas as camadinhas da cebola que estão à volta para conseguir chegar àquilo que nós queremos mesmo, que é a comunicação eficiente e efetiva. Agora, olha só que legal. Você descreveu o que é um vendedor. O grande problema, né, lá no meio do episódio, eu disse a culpa é dos próprios vendedores. E deixa eu explicar uma coisa importante para quem está ouvindo a gente aqui e que trabalha com vendas ou gerencia vendedores ou vai lidar com vendedores, enfim. Eu costumo dizer que as vendas elas passam por fases. Independente do momento, do temporal, a gente vai passar por essas fases devido a determinados fatores. A primeira fase de uma venda é... Eu não vou usar os nomes que a gente usa, mas eu vou explicar de uma forma mais simples. A primeira fase que a gente passa é o tirador de pedido, que é aquele cara que ele está num mercado onde o produto dele é único, exclusivo e desejado. Portanto, vender é só ir lá e falar quantos você quer, quero tantos, tira o pedido. Quando começa a existir concorrência, você chega numa situação onde você precisa convencer o cliente a comprar. Então você tem a venda evolui para uma venda de convencimento. Essa fase é o problema. O problema é que as pessoas não saem, os vendedores não saem dessa fase. Mas o que acontece? Quando que você tem que passar por uma próxima fase? Quando o cliente começa a ter acesso à informação sobre o produto que você vende. O exemplo que eu gosto de dar é vendedor de carro usado. O vendedor de carro usado, todo carro que você vai comprar era de uma única dona, uma mulher, uma senhora, professora, que o carro mal saía da garagem. Isto é universal, no Brasil também é assim, então olha cá, também dizem exatamente. muito. Total, exatamente. E aí, sabe o que acontece hoje? Hoje você tem um aplicativo aqui no Brasil, não sei se tem em Portugal, mas no Brasil você tem um aplicativo, que você põe a placa do carro, ele te fala de quem esse carro era, quando ele foi comprado, quando foi vendido, se tem multa, se não tem, ele te fala tudo do carro. Então não tem mais como o vendedor mentir para você que esse carro é assim, 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 porque você tem ali. O vendedor não vai mais vender tentando te convencer a algo. E aí a venda evolui para uma venda consultiva, que é exatamente o que você falou. Então, o que eu costumo dizer nos treinamentos que eu dou é, cara, você pode ostentar o que você quiser no crachá. O importante é o que você faz de fato. Então, eu conheço muitas empresas que têm no crachá consultor comercial, mas na verdade o que eles fazem é vender.
E conheço muita empresa onde É no crachá tá empurradora escrito comercial, não é? vendedor. É um empurrador. Exatamente. Empurrador comercial. E conheço muita empresa onde no crachá tá escrito vendedor, mas de fato o que ele faz é ser um consultor comercial, né? Por isso que lá atrás eu disse que a culpa é dos vendedores, porque a gente tem no Brasil principalmente, mas eu não sei se isso é realidade em outros países, mas no Brasil existe uma crença de que vender é algo que você nasce assim. E não é. Você pode É como nascer a com uma comunicação. facilidade É um músculo, não é? você pode nascer com uma facilidade de convencimento, sei lá o quê. Mas venda é técnica e exercício, técnica e exercício. Então, para os vendedores não ficarem bravos. Para a gente encerrar aqui, eu queria pedir que a gente desse uma dica prática para quem está ouvindo a gente de como desenvolver a sua capacidade de comunicação ou de como colocar em prática, eventualmente, se você já tenha alguma capacidade. Então, eu vou dar a minha primeira dica. Eu já falei aqui e quero repetir, então vai ser uma dica replay de algo que eu já falei, que é coloque-se em situações onde você tenha que se comunicar, mas que o ambiente seja seguro. Um exemplo que eu sempre dou e foi onde eu comecei a aprender a me comunicar, foi na igreja. Na igreja católica, você tem uns momentos em que você vai lá na frente fazer uma leitura. E eu pedia sempre, posso fazer uma leitura? Então isso me colocava na frente de uma plateia, que era o pessoal que estava ali na missa, e eu tinha que falar. Só que eu estava num ambiente seguro, porque ninguém vai me jogar uma pedra. Eu tô dentro da igreja. Se eu errar, não vou pro inferno. Eu vou simplesmente, as pessoas vão querer que eu corrija. Então, se você pudesse colocar em situações onde você tenha controle, esteja num ambiente seguro e possa experimentar a sua comunicação, e aí talvez uma dica adicional seja, se possível, se grave para depois você assistir de maneira crítica ou pede para alguém te gravar. Eu acho que isso é uma dica boa para você aprender a, sei lá, treinar um pouco a sua comunicação. Antes da dica, eu só estava aqui a rir-me porque eu fui sempre muito das pessoas que lia na igreja, mas não Só é que eu li na igreja aqui? Ok. Nunca não li. porque me pediam, mas eu nunca senti que estava num lugar seguro. Por isso é que eu me estava a rir. Ao contrário, eu sabia Boa. que se me enganasse que lá fora Deus castigava. a Manny ou alguém, uma das irmãs mais velhas, alguém ia Boa. dizer-me exatamente onde é que eu irei. Então eu Muito bom. treinava a leitura até saber aquilo de cor, quase antes. E até hoje, Muito que bom. já não frequento tanto, mas sei lá, em situações de casamentos ou batizados ou infelizmente também funerais, ainda me chamam na família para ser eu a ler essas leituras. É Que engraçado. sofrimento, hein? São Que diferentes. sofrimento. Até hoje, Tô brincando. Mas aqui a minha dica, não vou dizer os toastmasters porque todo o episódio foi sobre eles, mas para adicionar à tua, ser o pedir feedback informalmente. Eu sei que isso me Boa. ajudou quando comecei, eu posso dizer que as primeiras vezes, tirando na escola, foram muito poucas, mas na universidade é que se intensificou as vezes em que eu tinha que estar a apresentar algum trabalho em público. E ajudou-me muito a construir confiança e a acreditar que até tinha algum jeito para comunicar, ou eu voltar para aquele lugar e perguntar, estava vermelha? A minha voz tremeu? Repararam Boa. como Boa. eu estava a tremer? E muitas das vezes era tudo percepção minha, ou seja, internamente eu Exato. estava com a cara em fogo e com as mãos a suar e a achar que a minha voz estava a tremer, mas o feedback era sempre, não, estavas super calma, consegui Exato. afinar. Isso ajudou-me muito a ir com cada vez mais confiança, ou seja, peçam feedback mesmo quando acharam que foram muito maus, porque a percepção pode ser bem diferente. Sem dúvida. Isso é muito importante. O auto-julgamento é muito maior do que o julgamento externo do que eu estou falando. E aí eu quero contar um caso específico. Quando eu estava no primeiro ano da faculdade, a gente tinha na faculdade uma feira de artigos científicos. Então, todo mundo escrevia um artigo, remetia para uma banca, e aí os melhores eram publicados numa revista, e os melhores entre os melhores faziam uma apresentação numa semana lá para toda a faculdade. E eu escrevi um artigo no primeiro ano e fui selecionado para a revista e fui selecionado para apresentar esse artigo. Muito bem. E uma amiga minha, obrigado, e uma amiga minha da minha sala também teve o artigo escolhido. E ela ia falar depois de mim.
E na sala onde a gente ia falar, então era um anfiteatro, eu ficava lá embaixo, a sala aqui, o que já dá uma sensação claustrofóbica horrível, né? E eu lá embaixo fiz a minha apresentação e eu tava de camisa e paletó, acho que até de gravata, bonitão. E aí, quando terminou a minha apresentação, eu subia, a gente tinha um corredor lateral ao auditório, a gente saía por ali, né? E eu saí e encontrei com essa pessoa, a Patrícia, descendo para ir fazer a apresentação dela. E ela, no meio do caminho, falou para mim assim: pelo amor de Deus, me fala como que você faz para não ficar tenso. Que ela tava morrendo de tensão. Eu peguei, levantei meu paletó, tava uma roda, uma pizza que a gente chama no Brasil, gigante de suor embaixo do braço. Eu falei para ela: o segredo é não deixar eles perceberem que você está tensa. Porque o auto-julgamento sempre vai dizer: eu não tô legal, tá ruim, eu tô gaguejando demais. E aí tem uma coisa legal aqui que a Carol, mestre no que ela faz, e durante o episódio, várias vezes ela mesma apontou que ela faz, relaxa, o mundo não vai te cobrar, a não ser que você esteja lá numa televisão fazendo um programa de auditório, sei lá, mesmo assim. Mesmo assim. Dá para Quem ser é feliz, tomada né? já parou outras vezes. Exato, e hoje a própria Gallup aponta que um dos talentos mais desejados num líder é a vulnerabilidade. Ou seja, hoje um líder está na frente da sala e dizer: opa, peraí que eu errei aqui o que eu disse, eu vou corrigir. Isso não é mais visto como algo ruim. É ruim? Ruim Não. é Se calhar é isso que vais dizer. É ruim é não mostrar vulnerabilidade. Uma palavra difícil de dizer. porque você não demonstrar isso acaba transmitindo a mensagem de que você é perfeito. E se você é perfeito, você não pode errar em nada. E acabas também por passar isso para as pessoas que lideras, não é? Exatamente. Passar uma exatamente. percepção de tolerância baixa ao erro também. E o erro, você só aprende com o erro. Óbvio, dá para aprender com acerto, mas a gente acaba aprendendo mais com o erro do que com o acerto, principalmente nós dois, Carol, que temos restauração. A gente aprende pra caramba com o erro. Muito. Então, Demasiado. então assim, erre, peça desculpa. Ou não peça desculpa. Eu nem gosto de pedir desculpa, eu gosto de fazer uma piada. E aí eu encerro contando que uma vez eu estava dando aula na pós-graduação, e um sábado, então era o sábado inteiro de aula, e na primeira meia hora de aula, eu andando na sala, sai a sola do meu sapato. No passado, talvez eu fosse transformar isso numa grande coisa e morrer e dar uma péssima aula. Hoje, quando aconteceu, eu simplesmente virei pra sala e falei: nossa, olha aqui, saiu a sola do meu sapato. E comecei a dar risada, e fazer piada, e fazer o sapato falar. E aí um aluno foi lá, saiu, voltou com uma fita daquelas de fechar caixa de correio, passou no meu sapato. E aí eu andava, fazia um barulho, clac, 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 e eu tirava sarro disso. E quando eu saí, alguns alunos pararam e falaram: Rodrigo, essa aula hoje foi maravilhosa. Não tem a ver, o sapato não vai fazer nada de errado com você. Se você passa na frente do projetor ou não, não é isso. Se a tua mensagem for maravilhosa, as pessoas relevam. O duro é quando você tem uma mensagem ruim. Aí as pessoas começam a não relevar mais. Óbvio, cuide de tudo, toma cuidado com tudo, mas relaxa. Olha, eu tenho duas e vou tentar ser célere, que eu falo muito e é por isso que o episódio está tão longo. E tão gostoso. Obrigada, ainda bem. Também estou a gostar muito de falar convosco. Por mim ficámos aqui a tarde toda, estávamos ótimos. Podemos marcar o... Eu acho que ter referências é extremamente importante. Tudo aquilo que vocês disseram era uma coisa que já estava na minha cabeça, mas eu acho que, mas lá está, como vocês já disseram, eu tive que trazer outras. E eu acho que as referências são extremamente importantes, porque nós assim temos está tabulado mais ou menos onde é que nós estamos e até onde é que nós queremos chegar. Até podemos arranjar novas referências pelo caminho, não interessa, mas já temos um ponto de partida. E uma das coisas que eu lá está, comecei por partilhar, que eu olhava para a minha mãe e eu, antes de conseguir encontrar a minha personalidade a falar e tudo mais, por exemplo, a minha mãe não tem tanto a questão de pôr humor como eu ponho. O humor é uma forma de eu me sentir confortável. E isso também é uma dica. Quem tiver esse estilo de personalidade em que se sinta bem a fazer um pequeno quebra-gelo no início do que está a dizer e fizer uma piada, eu uso isso muito. Às vezes até pergunto à Margarida: não fiz demasiadas piadas, porque eu às vezes exagero um pouco. Então é uma forma de eu me passar a sentir mais confortável. Ok, eu contei uma piada, as pessoas riram-se, ok, eu já tenho a atenção delas. É uma forma de começar bem e de eu sentir que estou com a audiência do meu lado. Mas ter essa questão da referência, ou seja, eu pensava muitas vezes, como é que a minha mãe falaria nesta situação? Referi há pouco a doutora Flora Silva, que foi vereadora da Câmara de Viana. Como é que a doutora Flora falaria disto? Que é uma pessoa, uma comunicadora incrível.
Então eu tive sempre muito presente estas imagens e outras pessoas também, conforme fui crescendo, fui tendo referências novas, mas estas duas eram as minhas referências quando eu era pequenina. Estávamos a falar de 5, 6 anos, eu via aquelas pessoas a falar em público, que era maravilhoso. E então eu queria muito chegar ali. E acho que termos essa percepção ajuda-nos muito a chegar onde queremos. Que se nós não soubermos onde é que queremos chegar, se não tivermos direção, podemos até chegar mais longe, mas não temos um caminho, não é? Não sabemos bem se queremos ir para norte, se queremos ir para sul. Sei lá, eu tenho referências de comunicação que eu não quero seguir, por exemplo. Também podemos ter referências negativas, Para referências evitar, do que não não é? queremos fazer. Para evitar, exatamente. Referências do que não queremos fazer. Você fez uma coisa, Carol, que fica de sugestão para quem está ouvindo, porque você fez uma coisa inconscientemente que quem está nos ouvindo talvez tenha que fazer conscientemente, que é encontrar referências que se alinhem com os seus talentos. Existe um risco de você tentar mimetizar um comportamento, uma postura de alguém que tem talentos muito diferentes dos seus, e aí é pior. Então a Carol, ela consegue, quando ela diz, né, ó, eu gosto de certa pessoa falando e não gosto de certa pessoa falando. É ela percebendo, isso aqui tem a ver comigo, isso aqui não tem a ver comigo, então uso como referência. Tem muita gente e eu já vi vários nos meus treinamentos, que não tem essa capacidade e acabam tentando copiar alguém, e aí vira aquele chato de festa que quer contar uma piada, mas não tem o timing, e aí vira um cara chato. Então, a sugestão adicional aí é, olha para os seus talentos e procura alguém de referência que pareça, pelo menos, ter o mesmo estilo que você. Por exemplo, no caso da Carol, alguém que tem esse lance de falar mais de coisas que eu estou corrigindo, de usar o passado para descrever o presente, que tem mais essa coisa de vai e faz e não fica pensando muito, mas também tem uma visão do melhor caminho para chegar em alguma coisa. Então, olhar para isso ajuda a escolher a referência certa. Mas é uma dica sensacional. Bom, a gente chega ao final do episódio. Carol, quero agradecer imensamente o teu tempo. É realmente uma verdade que a gente ficaria aqui por 2, 3 horas falando. Então, desde já fica o convite para a gente tentar outros momentos repetir esse nosso encontro. Vou deixar as suas redes sociais aí na descrição do nosso podcast. Suas palavras finais, o que você gostaria de dizer para quem chegou até aqui e curtiu ouvir você falando? Antes de mais, agradecer-vos imenso o convite. Eu gostei muito de estar aqui, era aquilo que a Margarida dizia há pouco, assim que a gente chega ao palco, isto é um palco virtual para todos os efeitos, não é? Durante a pandemia este era o palco que existia, não é? Portanto, assim que chegamos ao palco é difícil tirar-nos do palco. Eu realmente gosto muito de falar de comunicação, acho que já deu para perceber. Assim, a dica final, e que eu gostaria de dizer às pessoas que ouviram até aqui, é que não deixem de apostar na sua formação e no seu desenvolvimento. É a melhor coisa que podemos fazer por nós próprios, porque às vezes pequenos ajustes numa área que até nós nem pensaríamos que ia fazer diferença na nossa vida, por exemplo, o que é que a comunicação tem a ver com o meu relacionamento amoroso? Ou o que é que a comunicação tem a ver com a minha possibilidade de vir a ser promovida? Ou o que é que a comunicação tem a ver com eu ter um bom relacionamento com a minha família? Estou a pegar aqui em 3 esferas diferentes, não é? Ou em que é que a comunicação vai melhorar eu ganhar dinheiro, por exemplo, pronto. Pegar aqui em esferas assim bastante diferentes. Pode não ser óbvio, pegando no exemplo da comunicação especificamente, é realmente uma forma de alinharmos o pensamento, a verbalização e as ações que temos. Que às vezes é muito difícil, isso também vem com o tempo e com a maturidade, mas quando a comunicação melhora e quando nós conseguirmos quando nos conseguimos expressar, realmente há um alinhamento muito maior entre a pessoa que somos e a pessoa que estamos a trabalhar para ser. Carol, obrigado. Para você que nos ouviu até aqui, eu hoje nem falei para você seguir a gente, nos compartilhar, considerar apoiar a gente lá no Apoia-se. Mas quando eu esqueço de dizer essas coisas tão importantes é porque o episódio realmente me prendeu. A gente se vê na semana que vem para mais um episódio aqui do Talentos para o Sucesso, esse podcast que te ajuda a falar tão bem. Beijo para vocês, tchau, tchau.
Até a próxima semana. Tchau. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.